Estamos chegando com o Cara a Cara com o BG deste sábado. Vamos conversar com um cara desbravador, né? Que abriu o mercado, virou um case de sucesso. E hoje a indústria que ele criou e virou nacionalmente famosa passa por dificuldades. Vamos conversar com Eduardo Patrício. Meu amigo Eduardo, satisfação recebê-lo aqui. Bom dia, BG. Bom dia, telespectadores. É um prazer, uma satisfação poder estar aqui com você. Orgulho grande, viu? Ter você aqui nessa cadeira. É orgulho meu também. Eduardo, você, cearense, nasceu no Ceará, mas desde muito cedo começou a vir para o Rio Grande do Norte, principalmente para Mossoró, onde seu pai se estabeleceu, apesar de ser filho de Potiguar também, né? Queria falar desse início aí no ramo do comércio lá em Mossoró. Como é que foi? Na realidade o ramo do comércio ele começou bem antes. Meu pai ele foi um dos primeiros vendedores do Grupo Dias Branco e quando era os finais de semana que ele ia trabalhar eu acompanhava. Então eu ia pegando aquela, eu diria aquela lida com os clientes. Seu pai é português, né? Meu pai é português. Como é que seu Patrício chegou aqui no Rio Grande do Norte, Eduardo? Ele chegou a convite de uma empresa do Ceará para trabalhar. Ele veio de navio e veio para começar a vida dele aqui. Que nos anos 60? Em 50 eu acho não, acho que foi 60 mesmo. Aí ele foi para Dias Branco e você começou a viajar com ele. Ele trabalhou, se eu não me engano, ele trabalhou na Pelágio e depois é que ele foi para M. Dias Branco, tá? Então ele pegou M. Dias Branco no processo de transformação. Era uma padaria que estava se transformando numa indústria. Ele pegou bem no início. Ele foi um dos primeiros vendedores de creme crack e assim sucessivamente. Naquela época, ele já fazia o porta a porta, já fazia a pronta entrega naquela época. Quer dizer, era o crediário, você saía de porta em porta vendendo. Mais ou menos isso. Você dava crédito sim no papelzinho naquela época. Eduardo, seu pai se estabelece em Mossoró, vira um empresário de referência, inclusive também foi um visionário porque foi uma das primeiras pessoas que viu na Praia de Itibá um apelo comercial. Nessa época você já morava em Mossoró? Não. Eu morei a minha infância e adolescência toda em Fortaleza. O que acontecia é que nas férias eu ia para Mossoró. A minha mãe, que nasceu em Pau dos Ferros, grande parte da família dela mora em Mossoró, então ela tinha tia lá, eu tinha primos lá e desde novo eu fui para lá. Quando é que você resolve se mudar? Para Mossoró? Sim. A história é, eu comecei como corretor de imóveis em Fortaleza, eu tinha imobiliária. E fui convidado pelo seu Ives para administrar uma fábrica no Maranhão. Seu Ives é... Seu Ives Dias Branco é o dono é o dono já falecido. É o criador do império da M. Dias Branco. Quem criou foi o pai dele, seu Manuel Dias Branco, né? Então eu fui administrar essa fábrica, Biriba, no Maranhão, e quando eu lá cheguei a fábrica estava praticamente fechada e eu comecei a desenvolver o trabalho. Essa Biriba, a Cial daqui, também era dele. Então, como a minha venda lá começou a crescer, eu comecei a vender muito bem e precisava de uma massa e Fortaleza não estava tendo condição de me atender, eu comecei a ativar a fábrica Cial aqui, né? E foi quando eu comecei a vir mais vezes para o Rio Grande do Norte a trabalho. Meu pai tinha distribuidora lá em Mossoró, a minha ex-mulher, ela não gostava muito do Maranhão, eu disse, olha, o papai tem uma empresa, está lá, não tem sucessão. Sabe uma coisa, eu vou para lá. Vamos para Mossoró. Vou para Mossoró, vou pegar e tudo isso que eu aprendi, eu acho que dá para me aplicar lá e dá para crescer. E aí você se transformaram no gigante, né? Aí Mossoró ficou pequeno? Mossoró para mim nunca vai ser pequeno. Tá? É o seguinte, ele vendia na época, se eu não me engano, 60 toneladas mês. E com minha chegada e com o meu trabalho, em menos de 6 meses a gente já estava com mais de 300 toneladas de venda. O estado era dividido entre 2 distribuidores. Nós tínhamos um aqui, que era Vancorel, do Vanderlei, e lá em Mossoró era a distribuidora de alimentos, era DAO. Né? Com o crescimento, a gente passou a vender mais do que a distribuidora que tinha a parte da capital. Então, eu acabei conseguindo conquistar a distribuição no estado todo, ficar no estado todo. E aí você já vem ali para o galpão da BR? Já foi para um galpão bem menor da BR, não é aquele último que nós estávamos, não. Fui para um galpão menor, montei a empresa com muito trabalho mesmo, e comecei a desenvolver o mesmo trabalho que eu tinha desenvolvido na região da nossa área, eu comecei a desenvolver no estado todo.
E pegou outras representações. Não, na realidade eu só fui pegar outras representações muito tempo depois. Porque o Grupo Dias Branco criou uma empresa que tem um moinho Dias Branco, né? Trabalha com farinha. Então eu resolvi fazer, junto com um sócio, uma empresa que trabalhava tudo para panificação. Então tinha lá equipamentos, eu tinha todos os insumos, tinha tudo. Mas era um ramo, na época, muito, eu diria, muito maluco. Eu gosto de ver as coisas todas certinhas, tudo direitinho. Aquela área de trabalhar com venda de farinha, eu não entendia como é que a pessoa vendia mais barato do que comprava. Então não conseguia compreender isso. Então passei para frente. Mas como eu tinha empresa, eu disse, não, aqui eu vou trabalhar com multimarca. E a CDA surge quando? A DIA? Sim. DIA. A DIA, na realidade, você tinha a distribuidora de alimentos limitada. Quando eu vim para cá, que montei a distribuidora aqui, eu botei em uma outra razão social, tá? Que eu criei a DIA, Distribuidora Internacional de Alimentos. Na realidade não era DIA, era DNA. Só que uma empresa da Paraíba tinha o nome DNA e entrou querendo que eu mudasse, ou então me venderia. Era Distribuidora Nacional de Alimentos. Aí eu pensando, disse, tá, não vai ser mais nacional não, agora vai ser Distribuidora Internacional de Alimentos, DIA, porque isso aí ninguém registrou, eu vou registrar. E aí você pega uma gama de representações. Continuei ainda com o M. Dias Branco. Na Multidia, que era uma empresa que eu trabalhava com a parte de farinha de trigo e tudo mais, né? Essa empresa eu desisti de trabalhar com insumos de panificação e nessa empresa eu comecei a pegar a Nutrimental, a pegar outras representadas, Johnson, né? Pilhas. Não, eu peguei várias coisas, né? Eu peguei a Nutrimental. Você virou referência, Eduardo. Você virou, quando se falava em varejo no Rio Grande do Norte, se falava em Eduardo Patrício. Aí você dá o pulo, que é ir para Macaíba. Para Macaíba. Colocar a indústria e a distribuição toda em Macaíba. E aí foi uma visão que você teve muito grande, né? Mas não foi um arrojo desmedido, não, quando você simplesmente resolveu concorrer com a Nestlé. Até parece, né? Não foi não. Na realidade, eu fui o maior distribuidor da Nutrimental. Quem era para abrir uma fábrica... Que era farináceo, né? Que era cereais também, farinha láctea, mingau de arroz, mingau de milho. Então, era o maior distribuidor do Brasil da Nutrimental, estando apenas na Paraíba e Rio Grande do Norte. Eu vendia quase o que eles vendiam no resto do país. E eu convidei o Rodrigo e o Arthur para montarem uma fábrica aqui. Eu sempre quis trazer indústria para cá. A gente é da terra, a gente sabe das dificuldades. Se eu sou a maior venda, por que a indústria está lá em Curitiba, não está aqui? Essa indústria tinha que estar aqui. E eles aceitaram a minha proposta. Na época, se eu não me engano, o governador era o Garibaldi, né? Eu estive com o governador, eu estive com o secretário de Indústria e Comércio, se não me engano, era Delso Freire, nomeado pela Nutrimental para desenvolver tudo isso aí. E fui fazendo passo a passo. Você começou os estudos, a implantação? Tudo passo a passo. O que é que aconteceu? O governo já tinha doado a área, já existiu todo eu diria, um apoio do Estado para que esse projeto viesse a dar certo. Quando finalizou, que eu cheguei na Nutrimental, eu disse, não, veja bem, por que é que não investir aqui? Eu disse, espera aí, vocês estão me fazendo de palhaço, eu estou desenvolvendo esse trabalho, me expondo às autoridades do nosso Estado, tendo custo, e agora você diz que é para fazer aqui. Coincidentemente, nessa época, um executivo da Nutrimental que estava saindo, encontrou um investidor, que era o presidente do Conselho da Mate Leão. Então, Cosmo, o nome desse ex-executivo da Nutrimental. Eu disse, Eduardo, eu estive com o Ricardo, que era o presidente do Conselho da Mate Leão, e ele topa fazer uma fábrica de cereais, com uma única condição: você toca a área comercial. Aí eu digo, e pode ser a sua marca, porque eu criei, veja só, NutriDay, na realidade, era Nutrimental, mais Dia, que era a minha empresa, virou o nome NutriDay. Então, eu já tinha registrado esse nome, está tudo bacaninha, então tudo bem, então vamos fazer o seguinte, a marca do produto vai ser NutriDay. Na hora que eu viabilizar a sua indústria aí, a gente monta uma no Rio Grande do Norte, porque meu sonho era montar a indústria aqui no Rio Grande do Norte, era ter a indústria aqui no Rio Grande do Norte. Ele fechado. Então, a gente começou a desenvolver o trabalho, com menos de um ano, eu já tinha viabilizado a fábrica de lá.
E eu me lembro como fosse hoje, eu estava na FISPAL, uma feira em São Paulo de equipamentos, e por acaso a Gauda, que é uma maior fabricante, quem tem os melhores equipamentos para essa proposta do mundo, estava expondo lá. Eu sentei lá no estande da Gauda, eu tinha minha ideia, tinha meus projetos, sentei e disse, vou comprar meus primeiros equipamentos agora. Vou montar a indústria. Vou montar a indústria, porque o contrato que eu tinha lá com o pessoal da Albrantes era, eu viabilizo sua indústria, monto uma no Rio Grande do Norte, abro o capital para você e você abre para mim. Com isso, a gente desenvolve um trabalho no Nordeste todo bem forte, a indústria está lá para cima, e eu venho para cá também desenvolver um trabalho no Sul-Sudeste, e com olhos para o Mercosul. Estava próximo, né? Então dava para fazer isso aí. Na hora que eu comprei esse equipamento da Gauda, foi quando eu tive a minha primeira decepção. Que eu liguei para ele, morto feliz, dizendo, ó, comprei o meu primeiro equipamento, vamos tocar a fábrica. Aí ele disse, não, veja bem, Eduardo, a gente queria comprar outro equipamento para cá, eu disse, mas não foi isso que a gente conversou. Quer dizer, o segundo que farrapa. Então tudo aquilo que havia conversado... Você já tinha construído o galpão? Já estava construindo, já estava tocando. Macaíba? Já em Macaíba, já estava tocando para fazer. Aquilo que a Nutrimental lá atrás não fez, com os acordos, o compromisso que foi feito com o Estado, eu fui fazer. E você foi construindo? Fui construindo. Aproveitou terrenos, incentivos e tudo. tacou o pau. Montou primeiro a distribuidora lá e depois o operacional da fábrica. Na realidade, eu já tinha marca que era produzida na Albrantes, que era o Nutriday, era produzida na Albrantes. Então já tinha o produto, né? Então eu disse, não, agora eu vou criar porque eu já tenho a demanda, já viabiliza. Eu tive a oportunidade de, quando você iniciou sua indústria, eu conhecê-la completamente, em todos os setores, por mais de uma vez eu fui. E quando eu adentrei a indústria, eu fiquei assustado com o tamanho que era e com o padrão de qualidade que você estava. E você uma vez me disse que naquele padrão ali você concorreria por igual com a Nestlé. Eu provei farinha láctea, tinha massa de bolo, tinha o concorrente do Neston, tudo. O início foi o que você imaginava, Eduardo? Foi, veja só. Quando aconteceu essa briga em Albrantes e que passou a não cumprir aquilo, eu disse, estou ferrado. Não tenho know-how nenhum, estou com equipamento, como é que eu boto esse trem para rodar? O engenheiro que veio montar o equipamento foi quem startou os equipamentos da Gauda no mundo todo. Ele não só conhecia do equipamento, como ele tinha know-how de produzir. Então eu já parti com a qualidade, eu diria, a melhor qualidade do mercado. Você contratou o cara? Contratei. Não tem como não se apaixonar por Natal. Então ele chegou, deu a proposta, ele já comprou o cachorro, já tinha a casa dele, então já ficou aqui. E aí você botou a máquina para rodar? Aí eu botei a máquina para rodar. Comercialmente, foi o que você imaginava? Foi. Porque é o seguinte... E você começou a vender em todo o Nordeste, né? Eu vendia no Brasil todo. Na realidade, eu era a terceira marca nacional, segunda marca do Nordeste, e Rio Grande do Norte e Paraíba nós éramos primeira marca, a gente vendia mais do que os concorrentes. Vamos fazer o seguinte, a gente ainda está subindo a ladeira, então vamos chamar o intervalo. Na volta, vamos saber como foi a ruptura com o grupo M. Dias Branco e a continuidade da Nutriday. Estamos voltando com o Cara a Cara com o BG deste sábado, conversando com o empresário Eduardo Patrício. A gente foi ao intervalo, ele informando que a Nutriday chegou a ter 800 colaboradores, 800 funcionários. Eduardo, você bombou, segundo lugar no Nordeste, terceiro lugar no Brasil de vendas, produto conceituado, líder no Rio Grande do Norte, na Paraíba. O que foi que aconteceu? Que teve uma ruptura da Nutriday, da DIA, com o grupo M. Dias Branco, que era parceiro aí há mais de 30 anos. Na realidade, é Multidia, Nutriday é a marca, né? A empresa é a Multidia. A gente chegou a ser também segundo lugar no Rio de Janeiro, capital. Foi quando você resolveu produzir também massas, macarrão e etc? Não, nunca. Eu nunca quis produzir massas, macarrão ou qualquer outra coisa que fosse compatível com o que M. Dias Branco tinha. M. Dias Branco, ela naquela época tinha recém comprado a Vitarella. Ficou hegemônico. Então, veja só, M. Dias Branco tinha estrutura aqui, tinha estrutura na Paraíba, tinha estrutura em Pernambuco. E eu acredito que estrategicamente para eles, né, era mais negócio que eles desenvolvessem o trabalho por eles mesmos. Até porque, por que é que eu vou terceirizar se eu já tenho esse custo? Se eu já tenho essa estrutura?
O que foi ruim para mim não tem nada a ver com o M. Dias Branco. O que foi ruim para mim é o seguinte, eu já estava na terceira ampliação da fábrica. Então eu tinha um PMT altíssimo. E a M. Dias Branco, ela representava muito do meu faturamento. E aí você perde. A massa que eu tinha, que eu vendia, que era Nutrilar, que era a minha marca, eram eles que produziam. Né? Então, se isso fosse o caso, eu passava a marca para eles, porque eu nasci e me criei lá dentro. Ainda hoje eu sou amigo dos filhos do seu Ives, seu Ives infelizmente já é falecido. Ele foi meu padrinho de nascimento, seu Ives e Dona Consuelo. Então eu diria que é um grupo que eu respeito, uma família que eu respeito muito, independente de tudo que eu passei. Então não aconteceu isso? Não, o que aconteceu foi Mas aí você perdeu o faturamento. Eu perdi, permiti alto, entrei em dificuldade. E aí você acha que suas dificuldades se iniciaram nesse momento? Onde o lastro foi embora? Claro, Bruno. Naquela época, a gente está falando de 2007, 2008, eu já faturava quase 15 milhões de reais por mês. Por mês? Por mês. Quer dizer, você tem um faturamento aí de 180 milhões de reais ano. Ano, tá? Então, na hora que eu perco o M. Dias Branco, que quando você pega o que eu vendia da marca deles e mais a marca própria que eles produziam para mim, na hora que eu perco isso aí, eu perdi quase 80% do meu faturamento. E tudo que eu tinha montado, todos os meus compromissos que eu tinha montado, ele estava em cima disso aí. Estava em cima exatamente disso aí. Entendeu? Então, na hora que eu perco esse faturamento, eu tenho contas a pagar impagável. Porque e a fábrica não tinha receita suficiente para cobrir isso? Não tinha. A fábrica é aquela história. Eu tinha que pagar o financiamento, tinha isso, tinha aquilo. E você ampliando, no momento de ampliação. Ampliação. E aí, Eduardo? Aí ia atrás de um parceiro, né? Ainda tentei... Mas você foi atrás de parceiro quando a dificuldade bateu ou você já previu que precisaria de um parceiro? Não, quando a dificuldade bateu. Eu poderia ter antecipado, poderia sim. Mas aquela história, eu perdi a distribuição aqui, mas se eu pegar como minha experiência, minha vida toda, trabalhar com biscoitos, massa, o mercado como ninguém. Eu pego um terceiro e, olha lá, eu vou conseguir vender 20%, 30%. Mas eu diria o seguinte, M. Dias Branco, eles foram muito, e são muito competentes. Eu realmente não me mexi, eu não tinha para onde ir, não tinha o que fazer. Então, quer dizer, eles fecharam as portas também? As portas não, porque você está falando dos clientes, essa não, eu acho que estão abertas ainda hoje. Não, eu não conseguia me movimentar com um produto similar ao dele, ele já era dono das principais marcas. Eu ia fazer o quê? Eduardo, a dificuldade bate e você vai procurar um parceiro. Você encontrou parceiro? Não, a nossa empresa ela estava no radar de vários fundos de investimento, né? Então, eu estou falando aí de 2008, já em 2000 foi do meio para o final de 2008. Já em 2009 tem um fundo que a gente começa a conversar. Antes disso, você já fez uma readequação funcional, já diminuiu a estrutura? Diminuiu um pouco, não tanto que eu deveria ter diminuído. Talvez tenha sido outro erro seu. Mas até para diminuir é caro. A maior parte dos meus funcionários, grande parte dos meus funcionários, tinha 10 anos, 15 anos, 20 anos. Você sempre foi tratado por todos como um pai, né? Você tem uma relação muito familiar com os funcionários. Por ser filho de empregada, e empregado também o papai foi, tá? Eu sempre aprendi a respeitar as pessoas, independente do nível social, o que elas eram. Se trabalhavam para mim ou não, respeitava na mesma. Então, essa relação de compromisso, responsabilidade e cobrança de ambas as partes, ela existia e funcionava. Enfim, em 2009 você consegue o fundo, ele investe quanto na empresa? Aí foi a conversa até o final de 2009. Né? Já no final de 2009, se eu não me engano, o primeiro aporte que eles fizeram foi de 20 milhões. Se eu não me engano. Respirou e continuou tocando. Aí vieram para a gestão. Eu continuei como presidente da empresa, eles ficaram com a parte financeira e tudo mais. E você comercial? E eu, não, com a presidência. Na realidade, eu seria o presidente. Mas muito cedo eu vi logo que eu era mais uma rainha da Inglaterra do que o presidente para tocar a coisa da maneira que deveria ser tocada. Em 2012, eles me afastaram. E o que foi que aconteceu, Eduardo? Primeiro que lhe afastaram, o criador, o cara que conhecia o comércio, que conhecia todo mundo, o espelho da empresa, lhe afastaram. E segundo, porque eles não conseguiram recuperar, alavancar a empresa. Certo. Uma vez eu escutei do deputado Ricardo Fiuza, já falecido,
que aprende-se mais com quem fez do que com quem sabe. O povo que chegou lá sabia muito, mas nunca tinha feito, né? E, na realidade, mercado, comércio, ele tem suas particularidades. Qual é a prática, né? A prática, você tem que ter a inteligência, você tem que estar atualizado com aquilo que acontece. Eu viajava para o mundo todo, eu ia para todas as feiras, entendeu? Eu estava sempre vendo, eu estava sempre na vanguarda do que existia. E para aplicar aqui. Nunca trabalhei com qualquer tipo de evasão, nunca trabalhei com qualquer tipo de subsídio. Eu trabalhava legal, todo bonitinho, todo direitinho, a vida toda. E deu certo. E o que aconteceu? Porque eles acharam que o negócio não valia mais a pena? Eles não acharam, não, eles foram extremamente incompetentes, a verdade é essa. Incompetentes. Foram totalmente incompetentes. E acabaram com o negócio? Acabaram, em 2015... Em 2012 eles lhe afastaram? Me afastaram, em 2015 eles fecharam a empresa. E a empresa foi vendida? Aí ficou de 2015 até 2017 na mão deles, para eles venderem, e nem um minuto eles me contactaram. Mesmo você ainda sendo dono? Mesmo ainda tendo participação, eu estava totalmente afastado, né? Aí quando foi em 2017, eles exerceram um direito contratual, que seria devolver a empresa para mim por R$1. E você assumiu todo o passivo? Todo passivo. Devolveram 40 pau de dívida para mim. 40 milhões de reais? E a empresa volta para você? A empresa volta para mim. Você com uma bomba na mão? Com uma bomba na mão. Em menos de 6 meses já tinha 3 pessoas interessadas em comprar. Quer dizer, você, mesmo sem querer, por um gatilho contratual, você é obrigado a receber empresa. Exatamente. Você não tinha alternativa? Não. Quando ele devolve, tinha passivo trabalhista também? Total. Tudo que está aí foi construído por eles. Eu estou fora da gestão desde 2012. Então, existe uma demanda judicial hoje, Eduardo, dessa situação? Bem, eu vou continuar porque aí chega na demanda. Em 2017, eu conseguia três empresas interessadas, né? Um dos interessados não comprou por conta dessa questão BSPA Delphi, que acabou envolvendo a Multidia. Que era outra empresa que você era sócio. Não, eu me divorciei de Cíntia em 2010. O Beto Studat, dono da BSPA, comprou a Delphi, que já era só de Cíntia, em 2011, e entrou com uma questão onde envolvia Cíntia, Delphi, a minha e a Multidia, em 2012, questionando atos de 2009. Que isso aí foi resolvido, né? Não, a questão continua. Rapaz, quer dizer, você sai de uma situação extremamente confortável para uma situação extremamente desconfortável. Totalmente. Enfim, os interessados chegaram, você dono da empresa, com a bomba na mão, não topou porque tinha outros problemas linkados com isso. Exatamente. E aí quem topa? Quem é que topa? Aí, no final de 2017, um empresário de Guarulhos, Carlos Faria, através da João de Barra, empresa dele lá, comprou a Multidia. Você, graças a Deus. Na realidade, você que cria uma marca é como um filho. A gente criou tudo aquilo ali. E, óbvio, a gente queria passar por um empresário ou para alguém, certo? Que pudesse dar continuidade, desenvolvimento. E, naquele momento, o Carlos veio com todas essas propostas, sentou com a parte trabalhista para negociar, sentou tudo. E... Tocou, acertou o passivo? Ele fez acordos, ele ainda não acertou. Ele fez acordos. Então, de 2017 para cá, continua outro problema? Continua. Por incrível que pareça, sim. Quer dizer que a Nutriday, a nossa marca que a gente tinha orgulho, aquela fábrica imensa lá em Macaíba, lá na BR, de 2012 para cá, são só problemas jurídicos? Não, 2015, 15? Né? 15, a Nutriday. Porque o que comprou também não cumpriu? Não está cumprindo, mas mesmo não estando cumprindo, a justiça que ela foi muito benevolente, deu e continua dando oportunidades, né? Ele fez acordo trabalhista, não cumpriu nenhum? Não cumpriu. E a justiça não tomou nenhuma decisão? Bem, se tivesse tomado alguma decisão, talvez houvesse a decretação da falência da empresa. Até agora não houve decretação de falência. Mas, bem, e ele nem investe nem acerta? Não investe. Mas mesmo assim a gente foi... Bem, como eu trabalhei lá atrás, eu terceirizei a produção no início, eu disse, mas existe a marca, uma marca que ainda é muito bem conceituada, eu sei quem pode terceirizar durante o período que está se dando manutenção, consertando os equipamentos, e a gente conseguiu fazer isso, por incrível que pareça. Hoje a gente tem Nutriday no mercado.
Hoje já é terceirizado, mas muito pouco. Podia se fazer mais. Por quê? Eu peguei, óbvio, as formulações da empresa e tudo mais e fomos desenvolvendo o produto que chegasse próximo do que a gente tinha, né? E aí, hoje a gente tem um produto bem próximo do que a gente tinha. É claro e evidente que se a fábrica voltar a funcionar, a gente vai voltar a ter o que a gente tinha. Você tem essa esperança ainda, Eduardo? Que a fábrica tem. Se você quer saber se eu faria tudo de novo, faria tudo de novo. Só que dessa vez não quebraria. Simples assim. E você acredita que esse sonho seu lá de trás, ele ainda pode ser restabelecido? Eu, como dono, não. Eu não teria capital para startar um projeto desse tamanho. Não, mas como executivo, sim, teria sim. Esse know-how todo que você construiu ao longo dos anos, de ter sido líder em todos os setores que você atuou, um desbravador, hoje lhe coloca em que condição? Você ainda pensa em ir para o comércio? Você pensa em atuar nesse setor? Qual é o pensamento de Eduardo Patrício? Eu já paguei minha matéria. Eu passei alguns anos sem querer mais trabalhar nesse segmento. Mas isso é uma cachaça. Então, há um ano atrás, 2 anos atrás, eu peguei uma representação de queijos nobres, que é da Gran Mestre, que é outro industrial tão sonhador quanto, porque o cara faz o grana aqui no Brasil, e para ele conseguir tirar o grana aqui no Brasil, ele teve que mudar a alimentação do gado para ter um leite diferenciado, né? E eu trabalho com a Gran Mestre, trabalho com a Aguda Alimentos, que é uma empresa que comprou a genética da Perdigão e trabalha com codorna. E estou voltando ao mercado, sem contar que eu estava desenvolvendo também para ver se o Nutridei voltava, porque meu sonho é que volte o Nutridei, né? E para você seria excelente, né? Seria. Você se encontra com esses funcionários que estão nessa pendenga, conversa com eles? Todos. Relacionamento excelente? Na realidade, até engraçado, eu me sinto popstar, porque quando aparece um funcionário desse nosso do passado e tudo mais, sempre sai uma fotozinha, eles têm o grupo deles, publicam no grupo. Você é muito querido, viu, Eduardo? E não é porque eu estou entrevistando, não, mas é referência. E eu desejo para você, meu irmão, que tudo volte e que você volte a ter a paz que você precisa e o sucesso, que é merecido para você. Graças a Deus estou em paz, casado com uma menina maravilhosa. Meus filhos estão casados, inclusive vou ser avô esse ano. A esposa do Davi, meu filho, está grávida. Agora em agosto deve nascer meu primeiro neto. Os filhos da minha atual mulher são pessoas boas, que eu gosto muito deles, entendeu? E como eu te falei, estou voltando para o mercado, estou sendo muito bem recebido apoio dos clientes, tá? Que não são clientes, são amigos de muito tempo. E vai dar certo. Já está dando certo. Você é um cara de sucesso, viu? Já está dando certo. E gente da melhor qualidade. A gente vai encerrando o Cara a Cara com o BG deste sábado. Mais uma vez, vamos justificando aí, agradecendo as mensagens. Mas, infelizmente, a gente só tem 30 minutos de programa. E todo sábado, quando a gente bota no ar, vem reclamação. Foi pouco tempo. Mas é isso mesmo. O nosso propósito é resgatar histórias como a de Eduardo Patrício e tantos outros que já passaram aqui e que passarão. Um ótimo sábado e voltamos na semana.